Bom, então chegamos naquele momento do ano onde o Foundry entra em promoção e vários novos jogadores estão conhecendo a plataforma e, de certa maneira, crescendo a nossa comunidade, o que é melhor ainda. Então, se você é novo aí com o Foundry, seja muito bem-vindo e também ao canal. Eu sou o Mestre Misto e através de alguns pedidos para fazer um vídeo sobre módulos, eu queria compartilhar aqui o que pode-se dizer que é as maiores funcionalidades de customização que o Foundry oferece. Então, para falar um pouquinho, para explicar um pouquinho sobre os módulos, eu queria fazer um vídeo falando sobre uma penca aqui de módulos que eu uso e principalmente os mais importantes para você que está iniciando na plataforma. Os módulos, eles são desenvolvimento de jogadores terceiros ou jogadores e mestres, né? Como o Foundry ele é uma plataforma de código aberto, ele proporciona com que qualquer pessoa que tenha alguma noção de programação possa desenvolver diferentes funcionalidades para a plataforma. Então o Foundry é composto por diversos módulos que agregam em algumas coisas e outras, deixando a plataforma ainda melhor. Então esse vídeo eu separei todos os módulos que eu utilizo, principalmente aqui para o Dungeons & Dragons, que é o sistema que eu tô mais habituado, mestro ele profissionalmente, e dividi eles em algumas categorias para eu estar mostrando eles assim, digamos, por cima, não ir muito a fundo o que é cada um. Posso fazer um vídeo específico depois de cada, mas eu separei nas seguintes categorias aqui para a gente estar comentando. Então, módulos de automação que de alguma maneira agilizam o seu jogo e trazem algumas funcionalidades para o jogo fluir melhor. Módulos de ambientação, seja de iluminação, imersão, algumas coisas assim, animações também. Módulos de qualidade de vida, que seriam funcionalidades que não necessariamente, digamos, tem um papel mais visual ou que deixam o jogo assim mais bonito de alguma forma, mais agradável. Interface de usuário, alguns módulos para isso. Som e alguns que eu deixei no extra que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, eu acho que eu até vou dividir ele em alguns vídeos justamente sobre essas categorias. E eu espero que você, se for veterano também, consiga tirar alguma informação desse vídeo. Lembrando que para você que é novo, eu não recomendo você estar utilizando direto todos esses módulos. É legal ir testando ali, brincando com e colocando ali de acordo com a sua necessidade, o que você vai vendo aí no seu jogo que precisa mais. Lembrando que quanto mais módulos, mais performance você vai precisar, mais coisas precisarão, mais contas estarão sendo feitas, mais processamento vai estar sendo feito. Então, recomendo ir com calma em alguns módulos, beleza? Então, vamos pro vídeo. Começando então com o Active Auras. Eu vou estar fazendo a primeira categoria então de automação em ordem alfabética e vou estar deixando separadinho ali para que você possa pular caso queira algum módulo em específico. O Active Auras ele permite então a automação de algumas auras listadas aqui, proporcionadas pelo próprio módulo, vindo aqui pelo Compendium. E uma delas aqui que eu estou usando de exemplo é esse personagem aqui que tem uma Aura of Protection. Esse módulo precisa do Die aqui para alguns efeitos dinâmicos. Eu vou estar falando do Die também aí ao longo do vídeo. E, bom, um personagem então, quando ele entrar na aura, um personagem aliado, ele vai receber aquele benefício. Então ele tem indicações que pode se fazer e essa é a ideia do módulo. Alguma parte aqui de configurações dele, você pode botar aqui as paredes bloqueiam, usa o sistema euclidiano, para a altura também, remover a aura com a morte, não ter o efeito, né? A aura só em combate, eu estou deixando ele fora de combate, também podendo se usar, e opção de debug. O Advanced Spell Effects, ele combina automação de algumas magias com a animação do módulo JB2A com Patreon. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Scorching Ray e a Bless. Vou utilizar o Scorching Ray com o ASE, ele é esta aba aqui onde a gente pode configurar a parte de animação. E aí eu posso, ele é
legal aqui que eu posso marcar os meus alvos, dando um indicador também. E ele joga ali as animações, com o MIDI está automatizado também. O Automated Spell Effects, que é esta outra aba, ela configura somente a parte de animação, reconhecendo o arquivo do JB2A, para algumas animações que ainda não existem no ASE. Então, por exemplo, vamos utilizar a Bless, marcando aqui alguns alvos. E aí, aplicando a animação delas. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para falar de um conjunto de módulos que traz aí automação para verticalidade de uma cena. O que significa isso? Para você poder ter andares ali de prédios, casas, dungeons, coisas assim. Então, esses módulos são o Better Roofs, o Wall Height e o Levels. Então, por exemplo, eu tenho um personagem aqui que ele tá num piso, né? No chão. Então ele tem o bloqueio das paredes, normal, você recorre do Foundry, entrando numa casa ali, né? Perde a visão do resto. Mas se ele estivesse numa posição mais alta, então por exemplo 10 feet, ele estaria no telhado da casa. Então, tendo aí essa variedade, né, de andares. Isso, eu não vou entrar muito a fundo, eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse módulo, esses módulos, mas tem um vídeo muito bom do Mestre Digital falando isso, vale a pena dar uma pesquisada. Combat Enhancements permite algumas coisas na aba aqui de combate. Ele mostra aqui em volta de um ator uma barra de HP radial, ele também apresenta aqui de uma outra maneira também podendo ser alterada. Ele permite com que a gente arraste um ator para um local de iniciativa correto, né, caso saia errado. Então ele vai alterar, né, por exemplo, aqui tá 15, vou botar entre os outros dois aqui de 9 e 5, ele vai passar aquele ali para 7. E ele também remove o target, né, um alvo, no final do turno. Different Convenient Effects. Esse aqui é um dos mais essenciais, na minha opinião. Ele aplica o efeito de acordo com o status e ele já vem todo pronto as configurações dos efeitos. Ele é como se fosse um novo Combat Utility Belt com o Condition Lab. Eu recomendo muito utilizar esse módulo aqui. Então ele é uma aba, né, que a gente abre aqui com essa mão aqui e a gente pode, clicando aqui num status, aplicar ali ao token e ele já vem configurado. Então, por exemplo, se esse personagem aqui for rolar um teste de habilidade, ele está com exaustão 1, ele já vai aparecer o desvantagem ali aceso para o personagem usar. Vamos trocar para um blind aqui para ficar um exemplo melhor. Então, é para esse personagem aqui estar recebendo um ataque com vantagem, né? E aí ele já é colocado. Todos os status também já vêm para cá, então fica fácil de selecionar aqui também, caso você não queira abrir essa interface. E também, para várias magias, ele já vem configurado. Então, colocando uma Bless aqui nele, vocês podem ver que eu entrando aqui no efeito da Bless aqui pela própria ficha, ele já vai estar aqui direitinho adicionado, né, para os ataques e para os saves. Então, ele vem com isso tudo pronto, tudo automatizado, mais fácil aí para utilizar. O D&D 5e Helpers traz uma série de funcionalidades úteis e eu utilizo aqui ele principalmente para a parte de cover. Então, por exemplo, eu tenho esse Goblin aqui, eu seleciono ali um personagem alvo que eu queira, e ele vai aparecer ali no chat uma mensagem para eu poder escolher qual é o tipo de cover que aquele alvo tem. Com isso, eu escolhendo, ele vai aplicar na minha origem um ícone e na hora da rolagem vai ser automatizado com essa desvantagem aqui, né? Ele vai tirar, por exemplo, como se fosse o AC, ele vai tirar menos 2 da rolagem, menos 5 da rolagem. E ele tem algumas opções também de remover o cover automaticamente quando fecha o turno. Opções aqui de mudança nos templates para ficar correto de acordo com a 5ª edição. E outras informações aqui importantes que ele tem também em relação a criaturas que têm ações lendárias
ou ações de light action, dragões e coisas assim, onde ele vai automaticamente aparecer no meio da tela do mestre quando essas criaturas têm a ação disponível para uso. Então, tem isso também, partes aqui como Undead Fortitude de zumbis, né? Quando for dano radiante, ele vai ignorar, com o DC. Tem algumas informações aqui de automatização para subclasses de jogadores, aqui com Tides of Chaos, Wild Magic. E alguns ajudas aqui de combate. A parte aqui inferior é caso você utilize feridas profundas, né? Ele tem tudo isso aqui, você pode colocar ali para o personagem fazer um teste. E aqui na parte de cima, só para mostrar rapidamente aqui num combate, ele permite que um alvo tenha ali, possa marcar ação, reação e bonus action no seu turno. Então é bem interessante alguns ícones, né, para ter um maior controle por parte do jogador. O Dynamic Active Effects é um módulo de requisito para vários outros. Ele serve, digamos, como um motor para os módulos que vão precisar utilizar efeitos ativos. É ele que permite isso, por exemplo, o exemplo ali das auras. É um pouquinho difícil explicar eles porque ele, digamos, ocorre por baixo dos panos e os outros módulos precisam utilizar dele. Aqui tem a configuração dele, eu nem recomendo mexer muito em alguma parte aqui. Ele realmente serve só como requisito para que o resto funcione, digamos assim. Agora aqui o de terreno difícil, Enhanced Terrain Layer. Ele permite então marcar uma área aí de terreno difícil e fazer com que o movimento seja cobrado ali. Então, por exemplo, para os lados aqui, né, tá direitinho, 5, 10, entrando aqui, 10, 20, 30, 40. Então, é bem fácil também, só para mostrar ele rapidamente aqui. Vou marcar uma área aqui, é só ir ligando, selecionar aqui a caneta aqui nele, e ligando aqui os pontos, né, dando um clique e 2 cliques no final, ele marca uma área. Para o seu jogador apressado, temos um módulo para isso, que é o Hey Wait. Então, espere. Então você pode colocar um tile em algum local do mapa quando alguém apressadinho está entrando na dungeon correndo. Ele vai entrar naquele ponto marcado e o jogo vai ser pausado. Mais um extremamente essencial que é o Let Me Roll That For You, ou em português, Deixe-me rolar por você. Ele automatiza rolagens principalmente de saving throws ou rolagens onde o mestre pede aos jogadores. Então ele tem essa aba aqui, que vem na barra lateral aqui com esse D20. E aqui eu posso estar selecionando para qual ator eu quero pedir um teste. E ele vai aparecer no meio da tela. Então vou dar um exemplo aqui com um ator que o próprio mestre aqui controla. E aqui eu posso definir se essa rolagem vai ser normal, com vantagem, pública, privada. Eu posso colocar alguma mensagem e aqui definir sobre todos os tipos de rolagem, o que ela deve ser. Então vou botar simplesmente aqui um teste de história, pedir o teste, e é isso aqui que vai aparecer ali na tela para o personagem, para o jogador rolar, né? Outra coisa que dá para fazer é que com o MidQL, que ele já vai aparecer aí no vídeo, ele automatiza também para o mestre rolagens de saving throw. Então, para tocar uma fireball, muito difícil, muito demorado, na verdade, está rolando para cada um. Ele vai estar rolando tudo direto aqui para todos, né? E vai aparecer aqui embaixo também. Então ele rola para todos os monstros, assim, efeitos em área é extremamente importante. Bom, esse aqui é o módulo provavelmente o mais importante do vídeo, que é o módulo pai aí das automatizações, que é o MIDI Quality of Life. E vale a pena aqui no vídeo a gente tirar um tempinho a mais para eu falar um pouquinho sobre esse módulo. Mesmo sem entrar muito a fundo, já que ele tem muitas informações e esse vídeo aqui é só para ser uma visão por cima assim de vários deles. Mas vocês encontram facilmente aí vídeos de outro pessoal também que explica muito bem esse módulo. Mas em geral, o que o MIDI Quality of Life faz então? Ele faz a automatização principalmente de rolagens. Então vou fazer um ataque aqui.
E aí ele tá aqui o resultado 22, ele passa do AC, né, do meu personagem. Então ele já vai fazer ele faz essa verificação aqui que acerta o personagem, rola o dano automaticamente também e subtrai da vida do personagem. Isso é o principal em si. E o resto está relacionado a o que se adiciona nisso. Então você pode fazer essa configuração tanto para o GM quanto para o player. Aqui no meu caso, eu utilizo todas essas verificações aqui para o mestre e faço rolagens diretas sem precisar abrir aquela caixa, né, de vantagem, normal, desvantagem. E ele faz isso de uma maneira bem rápida. A ideia aqui é que a gente agilize principalmente combates aí também. Mas para o jogador, eu deixo também todas essas verificações, mas com que ele possa selecionar ali na caixa. No caso para o mestre é um pouco pior, já que tem controle de muito mais atores. E aqui a gente tem uma terceira aba que gira em volta então desse processo. Então desde a parte de selecionar o alvo, e para templates também, como colocar uma fireball para ele selecionar todos os alvos que estão dentro daquele template. Partes especiais aqui se você quer utilizar algum macro diferente em alguma magia. Utilização do Different, dos Convenient Effects ali, como eu falei, e aplicação de efeitos. Aqui a verificação se o ataque acerta. Utilização de reação e automatização disso. Então se esse personagem aqui, por exemplo, tem uma magia ali de shield, né, de um escudo, ele vai aparecer para ele poder utilizar ou não, e daí não seguir justamente para a parte de subtração do dano, né? Pode-se colocar um tempo ali para ele fazer essa reação. Aqui a parte para o saving throws ali, como eu falei, do Let Me Roll That For You, com um tempo também para ele mostrar. A parte do dano, automatização do dano. Aqui é uma parte que eu deixei em off ali, caso o item que você esteja usando seja arma ou magia, e ele tem uma outra fórmula, não rolar a outra fórmula, além da fórmula do dano. Uma parte bem interessante aqui com concentração de magias, então, por exemplo, se esse personagem aqui usa uma Bless, ele vai ter um ícone visual aqui de que ele está concentrando. Se ele usar outra magia, ele vai estar perguntando se ele quer perder essa primeira concentração. E ele vai também, quando receber um ataque, né, ter que fazer o teste, vai aparecer isso também. Então, várias primeiros desse workflow aqui é essa automatização tudo ligada aí principalmente aos ataques. Aqui a gente segue para uma parte do cartão, tem uma organização aqui do cartão de acordo com algumas opções aqui que você pode escolher, mostrar eles para, dependendo aqui, se você quer que seja escondido alguma informação de um ataque, isso aqui pode ser definido por aqui. Colocar tudo em um cartão só, o que é bem interessante, ter primeiro aqui um ataque, depois o dano, colocar isso junto para não estar enchendo muito o seu chat. Colocar ícones, né? O cartão usar o token, o nome do token. Aqui, se você quer guardar algumas estatísticas do seu chat. Aqui a gente tem uma parte de rolagens rápidas, que dá para se definir que a vantagem entra no Control, por exemplo, aqui que é a minha configuração, a desvantagem entra no Alt, então se eu estiver segurando uma dessas teclas para ele rolar automaticamente, aqui com Shift no crítico, dano versátil tá Shift também, e aqui mais para baixo, né, pode configurar sons ali que estejam aqui em uso para uso de armas, uso de magias. E por fim, aqui na parte opcional são algumas regras, regras da casa aqui, que eles botam algumas regras diferentes, mas tem algumas utilidades também. Por exemplo, atores incapacitados não podem fazer ataques. Então algumas coisas assim que são bem interessantes também. E o MIDI, vale a pena você ler com calma cada uma dessas coisas aqui e utilizar da maneira que seja benéfica aí para o seu jogo. Bom, vamos então a um Monk Little Details, e esse aqui, como o nome já diz, alguns pequenos detalhes para melhoria do seu jogo. Então, inicialmente, ele coloca algumas coisas visuais aqui de organização dos status, coloca o status de invisível também, os status do D&D com alguns ícones já do próprio sistema, troca algumas coisas aqui de lugares, mas o principal que eu quero falar aqui desse módulo é algumas partes de automatização no Combat Tracker. Então vamos criar aqui um combat,
Vamos rolar todos automático aqui. Ele mostra já aqui em cima um CR daquele combate. Interessante. Quando a gente começa, ele abre essa caixa aqui, para não entrar em conflito, né, entre Combat Tracker e chat, poder estar aparecendo os dois simultaneamente. Então, essa aqui está aparecendo a minha tela pro mestre, mas pro jogador eu faço da seguinte maneira. Vou mudar aqui. E é o seguinte, pro jogador, aqueles inimigos, né, que estão desconhecidos, a não ser o primeiro, os inimigos com a iniciativa na primeira rodada estão desconhecidos. Não se sabe a iniciativa dele, não se sabe quem vai agir primeiro, a não ser o primeiro daquela rodada, né? Me confundi, mas acho que eu consegui explicar o que eu quero dizer. Então tem esse highlight aqui também, onde fica mostrando, né, qual é o ator que tá, o personagem que tá jogando naquele momento. Vou voltar para esta tela aqui. Quando um personagem ele chega a 0 pontos de vida, ele entra como derrotado, né? Então ele sai automaticamente aqui no nosso Combat Tracker, colocamos um ícone nele aqui também automaticamente, e quando chegar na rodada dele vai ser justamente passado já pro próximo. Então tem algumas coisinhas assim que são muito boas e agilizam bastante toda essa parte que envolve aqui esse Combat Tracker. Mas algumas coisas ele tem alguns efeitos sonoros para quando passa de rodada, vem aqui nessa parte, você pode definir mais o volume, o token highlight aqui como eu falei, algumas customizações. E aqui mais pro final tem algumas opções de movimento também, mas não é tanto aqui o interessante. Até opções aqui de colocar um sangue, né? Caso esteja perdendo vida, tem mais um efeito ali na cena. Multi-level tokens. Multi-level tokens é teletransporte entre cenas locais ou de uma cena para outra. Tem vídeo no canal também. Mas temos um personagem aqui, ela vai pro segundo andar. Opa! E aí ela veio para cá. Isso é proporcionado por um desenho, né? Pode ser um quadrado, onde ele tem aqui uma aba que a gente define aqui que ele serve uma escada, né? Entrada e saída. Você pode definir como preferir, por exemplo, uma escada rolante seria só entrada. Eu acho que sim. E aqui você define um identificador, coloca nos dois uma cena local, mas ele também pode ser utilizado entre cenas diferentes, né? Pode levar um token de uma cena para outra. Só é interessante estar colocando de cenas locais essa opção aqui. Aqui tem umas opções mais para baixo, se você quer que clone o token, se quer que ele fique nessa cena também e vá para outra, ou se quer que tire dessa cena e vá para outra, e tem coisas assim. Mas tem um vídeo no canal, vou deixar o card aí também. Módulo Time's Up. O Time's Up, ele controla o tempo de um determinado efeito, magia, por exemplo. Então, esse personagem aqui vai usar lá o shield, né? Vai ter o efeito ali, vai estar colocou já o AC, né? Automaticamente mais 5 de bônus. E esse efeito aqui é para ele acabar em pouco tempo, né? Em 30 segundos já é o suficiente para passar uma rodada e ele vai acabar. Por exemplo, a Blaze aqui também, demora 1 minuto, né? Passando 1 minuto, ela vai acabar. Dá o efeito de acabar e ela acabou. Acabou a concentração aqui também, como vocês podem ver. Esse aqui é um módulo, uma variante de peso que eu utilizo. O Variant Encumbrance atua como mid. Eu deixo os personagens ali um pouco menos sobrecarregados, podendo carregar um pouco mais de coisas. E com a automatização disso, eu preferi utilizar esse módulo, trocando em vez de 5, podendo multiplicar aqui e mudar para 8 para ele estar sobrecarregado, né? Então, em vez de ser 5 vezes o valor de força, mudo para 8 quando ele estiver com 80, que ele vai estar. Enquanto ele não estiver com 80, ele vai estar unencumbered, e a partir disso, até 16 aqui vai estar encumbered, 160, né? E depois com 32. Sempre cuidando também essas modificações aqui para estar certinho, né? O dobro do inicial. Então, esse é o vídeo da primeira parte, categoria aí de automação de alguns dos módulos que eu utilizo. Em sequência, já um outro vídeo de algumas das outras
categorias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha tirado alguma informação relevante, mesmo passando assim com uma explicação mais de visão geral sobre eles. Muitos deles também, pessoal, têm alguns requisitos, tá, que não foram citados, mas como bibliotecas, alguns módulos que são simplesmente para o funcionamento deles e não alguma coisa mais exposta, mas tudo tá nas descrições desses módulos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, é muito gratificante fazer esses vídeos e tá ajudando aí o pessoal, mas também dá um certo trabalho. Então também entra lá no nosso Discord, eu tenho mesas que eu posto com uma certa frequência, mesas pagas, às vezes one-shots gratuitos também. Então fica à vontade também para me contatar. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.